sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo em oração. Também vocês, crianças, rezemos em nosso íntimo. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos ensine, nos faça compreender esta palavra e sejamos por ela transformados, pois somente o Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão desta palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado nós encerramos, nesse tempo da Páscoa, a leitura dos relatos sobre a ressurreição de Jesus, sejam as aparições dele ressuscitado ou os sinais e prodígios realizados a partir da sua ressurreição. Hoje e nos próximos domingos, nós vamos a alguns ensinos de Jesus que ele dirigiu aos apóstolos e que para os apóstolos era muito difícil de compreender, porque só a partir da luz da ressurreição é que vai ficar claro o ensino de Jesus e toda a vida e missão de Jesus, especialmente o mistério da sua morte, o mistério da sua cruz. É aqui, por excelência, o ápice da revelação de todo esforço generoso da parte de Deus em mostrar-se a nós. Mas a gente, e a igreja primitiva, os primeiros cristãos tinham dificuldade de compreender. É a partir, portanto, da ressurreição que volta a luz do ressuscitado iluminar o mistério
da paixão, morte, e aí sim fica claro o que é, afinal de contas, esta realidade, esta revelação. E a gente volta exatamente na imagem, usando uma expressão teológica que parece um pouco por demais técnica, mas que talvez seja importante que os irmãos e irmãs se familiarizem com esta expressão. As autoafirmações de Jesus: eu sou o bom pastor, eu sou a videira, vocês os ramos, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo. Estas autoafirmações de Jesus estão dentro de um processo de ensino, num ambiente, numa conjuntura muito tensa por parte dos apóstolos. Aqui concretamente estamos no capítulo 10 de João. O ambiente é os dias e as horas que antecedem o clima da paixão. No capítulo 13 já vai ser a cena do lava-pés e da última ceia. Os capítulos 10, 11, 12, portanto, é um longo ensino de Jesus sobre Ele mesmo, porque vai se dar o mistério de sua paixão, morte e ressurreição, e os discípulos não estão compreendendo e conseguindo aplicar isto. Seguramente, o que a gente vai ver agora pode trazer para nós também uma possibilidade da gente compreender melhor nossa identidade, porque todas as vezes que Jesus fala dele, ele fala dele em relação a nós. Portanto, falando dele, fica claro também quem somos nós e qual é o nosso lugar neste caminho de fé. Vamos lá? No seu folheto número 11, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus, bradem: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Pronto, eu sou o bom pastor. Ele repete concretamente nesse texto de hoje: dou a vida, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. É isto que o configura como o bom pastor. E é isto que contrasta com o que não é bom pastor, o mau pastor, que agora ele mesmo dá nomes mais duros. Vamos lá? Versículo 12. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Então, nós vamos ter que lidar com isso a vida inteira, nesta existência aqui na terra. Lidar com o fato de ter Jesus em nossa vida como bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, mas vamos ter sempre que ter discernimento para entender que existe o mercenário, que também lá nesse capítulo 10, nos versículos que antecedem, ele chama de ladrão assaltante, mercenário, ladrão, assaltante. E além do mercenário, ladrão e assaltante, existe o lobo, que o mercenário, ladrão e assaltante vê chegar e não se importa com as ovelhas. Então, caminhar na fé e ter discernimento e compreender o que é esse lobo, o que é o mercenário, ladrão e assaltante, é fundamental. E é um exercício que não é nada fácil. Comumente, nós temos uma visão muito ingênua da fé. Infelizmente, nós transformamos a religião para dar-nos uma ingenuidade não autorizada da parte de Deus. É preciso ter uma fé iluminada. A fé é necessariamente processo
de iluminação da compreensão, sempre. O típico exemplo da ingenuidade nossa, Domingo do Bom Pastor. Eu tenho repetido quase que a exaustão para vocês, dizendo: tomem cuidado, pais e mães, não deixem crianças indo sozinhas para o banheiro, para o bebedouro, para o jardim. Vá junto. Não pense que porque está na igreja não corre risco de uma tragédia terrível acontecer com a sua criança. Não pense. E seguramente muitos dos que aqui estão e que têm uma compreensão segura sobre isso, que têm um domínio sobre isso, pensam: mas lá vem de novo esse papo. Porque esta conversa é para corrigir uma visão ingênua. Nós pensamos que por estar num ambiente de fé, está seguro. O mesmo problema é sobre o pastor, é sobre o cuidado do rebanho. O mesmo problema achando que porque está em família, deixa, não tem problema. Tem, não tem? Na família tem problema, na igreja tem problema. A atenção nossa permanentemente com o ladrão, assaltante, mercenário e o lobo, tem que ser permanentemente, enquanto existirmos, porque no fundo, esse ladrão, assaltante, mercenário e lobo, não se assustem com o que eu vou falar, mas ele habita-nos, né, doutora? Né, Mônica? Habita-nos. Estou falando Mônica porque Mônica é psicóloga e uma grande educadora e que durante muitos anos trabalhou e trabalha com vítimas da violência, especialmente crianças e adolescentes. O lobo, o ladrão, o assaltante, o mercenário habita-nos. E a gente subestima essas feras, essas anomalias que nos habitam. A gente pensa o mundo só em dois pontos: bem e mal, certo e errado, eu o bem, o outro o mal. E o mundo não é assim, a vida não é isso. A vida é permanentemente processos de enfrentamento do que nós somos, do que a vida é, do que a sociedade, o mundo é, processos permanentes de iluminação. Temos que permanentemente educar-nos para enfrentar os mercenários, ladrões, assaltantes que habitam-nos, que habitam as nossas famílias, que habitam a sociedade, que habitam a igreja. É claro que por falar em mercenário, ladrão, assaltante, lobo, eu também estou falando de mim, por que não? Lógico. Em que medida certas atitudes e comportamentos meus de padre, não é à toa que a igreja hoje, por causa deste mistério celebrado, instituiu o Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Olhemos as páginas e a tragédia das notícias aí da violência no ambiente do clero, da vida religiosa, da pedofilia. Falemos sobre isso, conversemos sobre isso, enfrentemos esse tema. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, o mercenário e o lobo não. São dois que só querem tirar proveito das ovelhas. Agora, permitam-me 3 notas. O primeiro é esta linguagem pastoril. Bento XVI, numa reflexão maravilhosa sobre as autoafirmações de Jesus, no livro Jesus de Nazaré, Bento discorre um longo capítulo sobre as autoafirmações de Jesus. É um manancial, um deleite. E ele diz que ao ouvir esta linguagem do bom pastor, primeiro o que nós precisamos é corrigir nossa visão deslocada que nós temos hoje sobre o bom pastor, porque a linguagem agropastoril de hoje não é a de 2000 anos atrás. A gente fala de bom pastor, a gente lembra quase de forma caricata do
peão, protótipo do varão, com as características do chapéu e dos trajes e das vestes, o homem bruto, agressivo, sedutor, erótico e que tem domínio sobre tudo. Infelizmente é essa imagem que nós temos, não é? Seguramente não é desse protótipo do varão, da indústria cultural, da indústria da imagem, do produtor e do reprodutor que nós estamos falando. Aqui é a imagem do varão, um pastoreio em que o dono do rebanho, que cuida do rebanho, das pequenas vilas e aldeias de Israel, que conviviam com o seu rebanho, e o rebanho tinha uma intimidade tão próxima da vida do pastor, que em muitos casos, o lugar onde habitava o rebanho era o mesmo onde habitava e habita a família. Ainda hoje, você vê na parte do Oriente, naquelas regiões mais das montanhas, como o Paquistão, o abrigo que se faz para o rebanho, boa parte da África, o abrigo que se faz para o rebanho é o mesmo que se faz para a família. É desse ambiente de relação interpessoal, que quase que se torna um da família e a família um do rebanho, que Jesus está falando. E a gente precisa superar esta visão do protótipo, do protótipo falido do varão, do modelo sertanejo e da figura masculina que nós temos em nossa cultura sertaneja hoje. Falido este modelo, falido porque não representa a imagem bíblica, não representa a antropologia cristã e não representa a decência do que é o homem e a mulher na dignidade sua mais elevada. Feita essa correção, vem duas consequências dramáticas. Quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, nós somos as ovelhas, e existe o ladrão, o assaltante, o mercenário e o lobo, nós temos que nos colocar na relação com Ele, ovelhas e o pastor, numa linguagem também difícil para o ouvido de hoje, porque esta relação pastor e rebanho supõe dois princípios fundamentais que regem a relação pastor e rebanho, rebanho e pastor: fidelidade e obediência, que são dois conceitos também em crise, profundamente em crise. São? Esses dois conceitos nós não temos o domínio sadio sobre ele. Fidelidade e obediência, nós temos medo. Esses dois conceitos se tornaram uma ameaça para a liberdade moderna. E às vezes, quando esses conceitos são usados num ambiente de matriz de um conservadorismo tosco, alienante, que reproduz um modelo também que não é expressão da fé e da antropologia e da visão de Deus. Para entender o que é a fidelidade e obediência de nós rebanhos para com Jesus, nós precisamos entender a relação de fidelidade e obediência de Jesus para com o Pai. Aí nós ficamos curados dos equívocos. E é isso que nós vamos visitar agora. Vamos lá? Jesus vai traçar os detalhes desta relação. Versículo 14. Novamente ele repete: Eu sou o bom pastor. Vai. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Vai. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Aqui entrou um conceito novo. Para ter fidelidade e obediência, tem um verbo fundamental: conhecer. E olha a dobradinha.
A relação de Jesus para conosco, ela está no mesmo nível. Eu conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. No mesmo nível, na mesma categoria de compreensão. Primeira pergunta. Eu sei que pode parecer quase um escárnio, se não você conhece Jesus a partir do que Ele é, ou você conhece Jesus a partir dos modelos e das fabricações das indústrias ideológicas e das indústrias religiosas de apelo, sentimentalismo ou racionalista das indústrias de hoje, especialmente da massificação religiosa que a internet impõe sobre nós. Você conhece Jesus. A sua relação com Jesus, ela goza de uma profundidade e de uma fecundidade tão bem estabelecida que você não sofre nenhuma variação de abalo, porque você sente nos enfrentamentos, sofrimentos, tribulações, provações, dificuldades que você enfrenta, você tem uma relação com Jesus de fidelidade e de obediência, porque você sabe que a sua relação com Jesus está fundada no mesmo pé de grandeza e nobreza da relação de Jesus com o Pai. É isso? Ou precisa melhorar? Quando nossa relação com Deus, nossa relação com Jesus, não tem como base fundante esse conhecer e essa experiência de intimidade, a intimidade de Deus com Deus. Jesus é Deus, que com o Pai, que também é Deus, e o Espírito formam a Trindade Santa. Assim como as três pessoas trinas, numa intimidade profunda de comunhão, selam uma comunhão de conhecimento, Jesus, o bom pastor que dá a vida por nós, quer selar uma comunhão de conhecimento. Pasmemos, aqui não é uma obediência cega, insana, irracional ou puramente emotiva e emocional. Aqui é uma relação com Deus com base na compreensão do que é. Conheço Deus, Ele me conhece. Pense. O que mudaria na sua forma de rezar? Você tendo como base uma relação com Jesus, que te conhece e você o conhece, do mesmo modo que você sabe que Ele conhece o Pai e o Pai te conhece. O que mudaria na sua forma de rezar? Na sua linguagem? A fidelidade e a obediência não é uma fidelidade de medo e uma obediência de submissão alienada, de medo, mas é porque sei com quem estou lidando que desabrocha esta relação. Agora vem a parte mais delicada, a conclusão do versículo 15. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Bento XVI também, no livro Jesus de Nazaré, ele desenvolve uma reflexão importantíssima, porque no capítulo 10 de João, versículo 10, Jesus diz assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aí, os ladrões, os mercenários, os assaltantes e os lobos entram em nossa vida propondo dar-nos vida abundante que não corresponde ao que é a vida abundante que Jesus dá. E aqui tem um gargalo sério. E às vezes nós nos sentimos muito mais
atraídos e seduzidos à vida abundante que os ladrões, mercenários e assaltantes oferecem, do que a vida abundante que Jesus dá. Bento diz assim: que diferença tem a vida abundante que Jesus dá para essas outras categorias? É porque a vida abundante que Jesus dá Ele nos dá Deus. Por excelência, o resultado de toda a obra, vida, missão e entrega de Jesus é devolver a cada um e a cada um de nós a graça de conhecer a face de Deus. Já repeti e vou continuar repetindo por longos tempos. Bento XVI diz: o problema é que, para boa parte do mundo de hoje e também dos cristãos, Jesus ter dado-nos Deus parece muito pouco. A gente quer outras coisas, da vitrine, do shopping. E aqui há a crise. Quando para nós o ápice do que Ele deu, nós preferimos aquilo que os ladrões, assaltantes e mercenários oferecem e ficamos com eles, porque dar Deus é pouco. No versículo que não está aí no seu folheto, anterior ao começo desse evangelho, o versículo 7 e 10, Jesus fala uma outra autoafirmação. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E ainda ele diz: o ladrão assaltante não é bom, porque eu, o bom pastor, entro pela porta das ovelhas. O ladrão, o assaltante, ele sobe por um outro lugar. O que significa dizer que o ladrão sobe por outro lugar? A expressão grega sobe evoca a imagem de alguém que escala um recinto para ir ultrapassando aonde legitimamente não poderia chegar. Bento XVI. A expressão, a imagem de alguém escalando um recinto para ir ultrapassando aonde legitimamente não poderia chegar. Subir aqui pode-se ver também a imagem do padre, do pregador do evangelho, que goza de uma ambição carreirista, da tentativa de chegar ao alto, de procurar uma posição por meio da igreja e do ministério e até do serviço que colabora na igreja. É a imagem do homem que, através do sacerdócio ou do serviço do bem que diz fazer, quer tornar-se importante, ser uma personagem, a imagem daquele que tem em vista a sua própria exaltação e não a humildade e o serviço que Cristo oferece na humilhação da cruz. No entanto, a única subida legítima rumo ao mistério do bom pastor é a cruz. Essa é a autêntica ascese que garante a sua subida. Esta é a verdadeira porta, a cruz. Não deseja tornar-se pessoalmente alguém, mas, ao contrário, servir o outro, servir Cristo ao outro, colocar-se à disposição dos homens, mas em vista do que Deus oferece, e Deus oferece a si. Aqui de novo a tragédia de nós, pastores e pregadores do Evangelho, que entramos na vida das pessoas subindo por outro lugar. Qual subida é? A antena da internet no topo do prédio da casa, a antena da televisão. Quantos de nós a experiência comunitária da fé
de ser ovelha do rebanho de Cristo não conta, até porque não nos sentimos parte de uma comunidade de fé, porque nós seguimos um que subiu e entrou em nossa vida subindo por outro lugar, e transforma-nos em obcecados seguidores daqueles que sobem por outro lugar, com veste de padre, com capa de padre, de piedosos devotos, humildes pregadores, com veste de freiras consagradas, cheias de panos e mais panos e mais panos. Chega a sua vida para quê? Para te passar medo e te vender produtos mágicos para te proteger do capeta, do mal olhado, da inveja, como se isso aqui fosse pouco. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Estão conseguindo visualizar? E aí nós nos tornamos pregadores do anticristo, porque vendemos a nós mesmos como resposta. E o resultado é transformar todo mundo seguidores do padre pregador. Um rebanho que nem a Cristo conhece. Briga com o Papa, briga com os bispos, briga com a igreja para defender o ladrão, mercenário, assaltante e lobo. Eu sei que é dura essa linguagem, mas é. Irmã, irmão, aceitar ser conduzido por Jesus é o mais precioso caminho a ser feito. Versículo 16, tome comigo. Agora ele entra num tema que pode ferir a autoestima de uma igreja narcisista, de uma igreja centrada em si mesma, de uma igreja que tem mais orgulho de dizer que nós somos a verdadeira igreja do que somos servas do Senhor. Olha o que Jesus fala: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O que significa isso, afinal de contas? Que Jesus fundou a Santa Igreja, conta com a igreja, confia à igreja a função de conduzir e cuidar do rebanho dele, mas ele tem muitos outros modos, porque o rebanho dele não é só o que está dentro da igreja. Todas as mulheres e homens da terra pertencem a Deus e são de Cristo, e ele tem poder de comunicá-las ali onde a voz de nós pregadores da igreja não chega. Isso não quer dizer que Deus tem limite. O limite da igreja não impõe limite em Cristo e em Deus. Também a elas, essas ovelhas que estão em todas as culturas, povos, nações, raças, línguas, culturas, religiões, elas escutarão minha voz. Jesus, de que jeito? Ele dirá para mim: fica quieto, cuida do rebanho que eu te confiei e deixa que eu tenho meus meios para chegar lá. Amém? Amém. Sair da presunção. Vai, reage. Cuida de sua tarefa, que eu sei bem como resolver a minha. É isso que ele está dizendo. Olha que coisa bonita. Agora ele vai falar da razão disso tudo, o amor. Versículo 17, leiam. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Pronto. Você olha para Jesus na cruz e pensa: olha o horror da maldade humana, onde jogou o bom Jesus. Jesus diz: olha, isso aqui não é só o horror da maldade humana não, tá? Isso aqui é porque também eu tenho o poder de dar a minha vida. E é por isso que o Pai me ama. Eu dou minha vida. Tenho o poder de dá-la e recebê-la novamente.
Este evangelho remete hoje a uma reflexão sobre a vida de nós padres e consagrados. Mas eu queria aplicar isso na sua vida de pai e mãe, esposa e esposo. Alguém olha para você no limite, na exaustão de sua luta de pai e mãe, esposa e esposo, e diz: como é que você suporta isso? Como é que você deixa que eles façam isso com você? Você diz: olha, para ser pastor, pastora da minha família, eu preciso ser cordeirinho de Deus. Só dou conta de ser pastor e dar minha vida na família se eu for um cordeiro obediente. Dar conta de equilibrar dentro da gente essas duas realidades. Em relação a Deus, eu sou cordeiro, ovelha, e em relação à minha missão no trabalho, na família, eu tenho um pastoreio, uma responsabilidade que Ele me confiou. E aqui é o nó. Todas as vezes, um testemunho muito pessoal para falar do seu. Todas as vezes que eu tive experiências, que eu cheguei à conclusão que errei, que deveria ter procedido de algum modo distinto daquele que eu falhei, eu tenho absoluta consciência que eu errei em relação a alguma realidade na comunidade, porque primeiro tive uma deficiência na minha relação com Deus. E você, pai e mãe, também é assim. Você, esposa e esposo, também é assim. Fracassa como pastor na relação e missão que você tem no seu casamento e na sua família, quando fracassa na relação de filha, filho, de cordeira, cordeirinho obediente na relação com o pai. Se você tem feito muito na relação com Deus e não tem acertado na sua missão e na sua vocação, no cuidado com aquilo que Deus deu a você, a missão e a responsabilidade, crie coragem. Eu tenho repetido isso muito. Crie coragem de perguntar ao Divino Espírito Santo: por que não tem dado resultado, eficácia, a minha missão e a minha entrega como pastor, pastora, no cuidado dessa família, na minha profissão, naquilo que eu abracei como a minha vocação no mundo? Crie coragem de perguntar ao Espírito Santo por que está falhando aqui, que Ele vai apontar para você o que está falhando na sua relação com Deus. Vai. E sempre fala. Aqui não é para ser um peso, pelo contrário, aqui é para ser uma libertação, uma cura. Quando você olha para Jesus, aquilo que Pedro fala na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos: em nenhum outro nome há salvação. Eu cuido dessa família, mas a salvação dessa família, o único nome que pode salvá-la é o nome dele. Eu cuido dessa comunidade, mas no meu nome ninguém salva. No único nome que há salvação é no nome do Senhor. Quando a gente perde esta noção e quer ocupar o lugar de Deus, que jamais damos conta, aí vem o desacerto e o fracasso. Seja como padre, pai, mãe, profissional, em qualquer área da sua vida. Irmã, irmão, eu te proponho hoje permitir que Jesus chegue perto de você para mostrar a você para você mesma, para você mesmo. Termina comigo essa meditação com a segunda leitura da primeira carta de João, o mesmo autor do Evangelho. Ele esclarece esse texto. Ele é a segunda leitura do dia de Natal, da missa do dia 25 de dezembro.
Olha a grandeza. O que é que Jesus, afinal de contas, veio fazer? Se lê na missa do dia 25 de dezembro e se lê esse texto na missa de hoje, domingo do Bom Pastor. O que é que Jesus, afinal de contas, veio fazer? Caríssimos, brada a igreja, leia. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, Brada. de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. o problema é, espera aí, o problema é, que grande presente de amor o Pai nos deu. Qual, mamãe? Qual pai? Sermos chamados filhos de Deus e nós o somos. Aí sua filha, seu filho, seu netinho olha para isso. Só isso. Cadê o pacote? Não é? Cadê os pacotes? A questão é que Deus deixou de ser a relevância em nossa caminhada de fé. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai. Versículo 2, leia. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Brada. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Brada. Porque o veremos tal como Ele é. A graça que opera em nossa vida e que nos sustenta para sair daqui hoje e nos fazer pastoras e pastores da vida e missão que recebemos, com alegria, fidelidade e obediência, é sair daqui com a convicção: desde já somos filhos de Deus. E somos, não somos? Mas isso é pouco. Nem sequer se manifestou o que seremos. Hoje somos filhos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. O ressuscitado desce, fica frente a frente com você, o esplendor da ressurreição de Jesus diante de você vai fazer você tirar o véu, o que impede sua visão límpida de enxergar não Deus, mas enxergar você. Isso é maravilhoso para a psicologia, né? Maravilhoso. O ápice de toda a obra da revelação é Deus dar a você a graça de saber quem é você. Aí você limpa e você vê que você é semelhante a Ele, porque você o vê tal como Ele é. Ele é o Filho amado do Pai e você vai ver-se tal como Ele é, filha e filho amado do Pai. Brada! Reage! Brada! Reage! Brada, igreja! Brada! O Senhor é o pastor da nossa vida e Ele não vai deixar faltar nada, nada. O que o mercenário, o ladrão, o assaltante e o lobo querem é muito diferente do que o que Jesus quer. Ele quer dar-nos a face de Deus, para ajudar que você, chegando diante de Deus, você veja também quem você é e descubra quem você é, filha, filho amado de Deus, tal como Ele é. Incline a sua cabeça, põe a mão no coração, reze sua confiança, renove sua aliança com o Senhor, sua amizade, seu afeto com o Senhor. Fale com Ele, mansa, humildemente, fiel e obediente como uma ovelha. Fale com o bom pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida
pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Os prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva, É o Senhor que me leva a descansar a descansar junto às fontes de águas puras. junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Minhas forças O Senhor, vai animar. só as vozes da igreja, tu és, canta. Tu O meu pastor, por isso em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada de pé em minha vida faltará, nada faltará. Estenda a mão aqui, as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Creio firmemente nesta palavra e professo a minha fé. O Senhor é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que nos alcança a graça de receber a vida plena, viver na presença de Deus, na íntima amizade com Deus, como uma ovelhinha cuidada pelo pastor. Eu quero viver esta amizade, esta intimidade de amor, fidelidade e obediência, e alcançar a graça em minha missão de ser um pastor fiel e obediente à minha vocação, à minha missão. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Faz de mim um pastor que cuida no amor e leva Deus e as pessoas para Deus. Amém. Dirija quem está do seu lado, leve o amor de Deus com um abraço bem forte, desejando a paz do Senhor.